professora, sou a Gabriele Nascimento Cândido, e eu e o meu grupo, composto pela Ana Carolina Tabarelli, a Maria Eduarda Cordeiro e o Matheus Pacheco, a gente trouxe esses tópicos para apresentar para você sobre os tectosilicatos. Eu vou começar fazendo uma breve introdução, explicando que os tectosilicatos são uma classe de mineral muito importante na geologia, porque eles constituem boa parte dos minerais que constituem a crosta terrestre. Eu trouxe esse diagrama para mostrar isso. E os tectosilicatos, representados aqui nesse diagrama pelos plagioclastos e feldspatos alcalinos, que representam, somando eles 51% da crosta terrestre, e os quartzos, 12%. Então, é uma porcentagem muito representativa. E é por isso que entender os tectosilicatos é essencial para entender mais sobre a composição das rochas, os processos de cristalização e boa parte dos conteúdos de mineralogia e geologia. Os tectosilicatos são formados por uma estrutura tridimensional de tetraedros de silício e oxigênio, em que cada tetraedro é composto por um átomo de silício no centro, ligado a 4 átomos de oxigênio. Mas nos tectosilicatos, esses tetraedros eles não ficam isolados, de forma que, como está apresentado na imagem, os oxigênios são compartilhados entre os outros tetraedros. E isso forma uma rede cristalina contínua e bastante estável. Na nossa apresentação, além de apresentar mais sobre o grupo da sílica e dos feldspatos, a gente também vai falar um pouco sobre os feldspatoides e os zeolitas. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre o grupo sílica, a estrutura dos minerais de sílica é baseada numa unidade fundamental, que é a que eu disse anteriormente, chamada tetraedro de silício e oxigênio. No entanto, esses tetraedros não ficam isolados. Os minerais de sílica, eles se conectam entre si, compartilhando todos os seus átomos de oxigênio. Então, isso significa que cada oxigênio pertence simultaneamente a 2 tetraedros, como está representado aqui na imagem. Como consequência desse compartilhamento, a proporção final de sílica para oxigênio é de 1 para 2, que é o SO2, que é a fórmula estrutural dos minerais de sílica. Essa ligação contínua entre os tetraedros forma uma rede tridimensional extremamente estável, que é a característica dos tectosilicatos. Essa estrutura explica propriedades muito importantes dos tectosilicatos, como a sua resistência e abundância na crosta terrestre. Além disso, há pequenas variações que podem acontecer na formação desses tetraedros, ou como eles se organizam no espaço, formam diferentes variações de sílica, como o quartzo e os seus polimorfos, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Antes de aprofundar um pouco mais sobre o grupo sílica, é importante entender 3 conceitos que vão ser norteadores nessa apresentação, que são os polimorfos cristalinos, as variedades criptocristalinas e os compostos amorfos. Os polimorfos cristalinos são minerais que possuem a mesma composição química, mas estruturas cristalinas diferentes. Isso significa que eles têm a mesma composição, mas eles são organizados de formas diferentes no espaço. E tudo isso pode gerar propriedades físicas diferentes. No caso da sílica, por exemplo, a gente tem minerais como quartzo, tritimita e cristobalita, que são todos formados por SO2, mas se diferenciam pela forma como seus átomos estão organizados. E essas diferenças geralmente estão ligadas a variações na temperatura, ou pressão, ou processo de formação mesmo desses minerais. Já as variedades criptocristalinas são materiais que são formados por cristais extremamente pequenos, tão pequenos que às vezes não conseguem ser vistos a olho nu, nem facilmente identificável por um microscópio óptico comum. Exemplos dessas variedades criptocristalinas no grupo da sílica, podem ser a ágata ou a calcedônia. Já os compostos amorfos são compostos que não têm uma estrutura cristalina bem organizada. Então, elas não seguem um padrão repetitivo no espaço e são um pouco mais difíceis de serem identificados. Um exemplo importante deles no grupo da sílica é a opala, que é uma forma da sílica sem uma estrutura cristalina definida e que pode conter água na sua composição. Pelos compostos amorfos não possuírem uma organização interna, as suas propriedades físicas e óticas pode ser um pouco diferente de outros minerais cristalinos. Agora, aprofundando um pouco mais sobre os polimorfos, a forma como os átomos dentro do grupo da sílica se organizam está diretamente relacionado a condições de formação, principalmente a temperatura. Então, em temperaturas mais altas,
os átomos tendem a ter mais energia disponível e formar, por conta disso, estruturas um pouco mais abertas. Já em temperaturas mais baixas, tem menos energia disponível para os átomos e eles tendem a formar uma estrutura mais densa que, por consequência disso, as estruturas vão ser mais estáveis e organizadas. E é por conta disso que certos polimorfos do grupo sílica são mais comuns, dependendo das características do ambiente em que eles foram formados. Por exemplo, a tridimita e a cristobalita, eles são mais típicos de ambientes quentes, porque eles são formados em influência da alta temperatura dessas regiões, enquanto o quartzo tem a sua forma mais estável em condições de baixa temperatura. Baixa temperatura, que no caso é a temperatura mais amena, mais comum na Terra. E é por isso que o quartzo é uma das variações mais abundantes na crosta terrestre. Além da temperatura, a pressão também exerce uma grande influência na formação dos polimorfos da sílica. Por exemplo, em casos de alta pressão, os átomos eles são forçados a se comprimir e se organizar em uma estrutura um pouco mais densa. Um exemplo disso é a formação da coesita e da seifertita, que são formados nessas condições de alta pressão. Ou seja, elas não se formam em condições comuns da superfície terrestre, mas sim em condições mais extremas, em que a pressão está muito alta, como em altas profundidades ou em eventos de impacto meteorítico mesmo. Então, nessas condições extremas, a estrutura da sílica se reorganiza para ocupar menos espaço e por isso ela se torna mais densa. Por conta disso, uma coisa muito interessante que a gente pode observar é que, se a gente observar a presença de coesita e seifertita em uma rocha, significa dizer que ela foi submetida a pressões muito elevadas. Então, algum evento muito extremo, como um impacto de meteoro ou meteorito, ou outros eventos que aumentaram muito a pressão durante a formação dessas rochas. Então, a coesita e a seifertita presentes em alguma rocha pode funcionar como um indicador geológico e ambiental. As transformações ou polimorfismos podem acontecer de maneiras distintas. Às vezes, pode acontecer da estrutura mudar, mas sem mudar a composição química necessariamente do mineral, ou seja, sem que as ligações sejam quebradas. Esse tipo de transformação é chamado de polimorfismo de deslocamento. Já em outros casos, é necessário mesmo que as ligações sejam quebradas e reorganizadas para formar uma nova estrutura. E esse processo ele vai demandar mais energia e vai acontecer de uma forma mais lenta. Esse tipo de polimorfismo é chamado de polimorfismo reconstrutivo. E nem sempre os minerais conseguem se transformar completamente quando as condições mudam. Em alguns casos, o mineral ele pode permanecer parcialmente ou completamente numa forma que não é mais estável para aquele ambiente. E isso é chamado de metaestabilidade. Um exemplo muito interessante disso é com o quartzo mesmo, que a sua forma mais estável em altas temperaturas é o quartzo beta. E quando essas temperaturas diminuem, o esperado é que o quartzo se transformasse para sua forma de quartzo alfa. Mas isso demanda energia e às vezes não tem essa energia completamente, não tem toda essa energia que seria necessária para ele se transformar. Então ele continua na forma de quartzo beta, que não é totalmente estável. Agora, falando um pouco mais do quartzo, que é o polimorfo mais comum e abundante na crosta terrestre, ele é muito importante porque ele tá presente em todos os tipos de rochas, as ígneas, sedimentares e metamórficas. Do ponto de vista estrutural, o quartzo também é formado naquela mesma estrutura de tetraedros de silício e oxigênio. E é essa estrutura que confere para o quartzo grande estabilidade e resistência. Uma propriedade interessante do quartzo é a sua estrutura quiral. Isso significa que ele pode existir de duas formas, que são imagens especulares uma das outras, que é a levógira e a destrógira. Essas estruturas, elas são semelhantes, mas não podem ser sobrepostas. É como se fosse a nossa mão direita e esquerda. Elas são semelhantes, mas elas não podem coexistir, não podem se sobrepor. E no quartzo, ela ficaria assim, uma estrutura um pouco mais tridimensional mesmo. Além disso, o quartzo apresenta diversas variedades,
que são relacionadas principalmente a impurezas ou defeitos na sua estrutura cristalina. Aqui na apresentação a gente trouxe a imagem de algum deles, que a gente pode destacar: o quartzo fumê, a ametista, o citrino, e a gente trouxe também para apresentar, seria passado na sala, na apresentação presencial, mas aqui o quartzo rosé, a ametista, o fumê, o citrino. Por fim, o quartzo ele pode ocorrer em estruturas macroscópicas bem cristalinizadas, mas também em formas criptocristalinas, como a calcedônia. Isso mostra como esse mineral ele é bem diverso. No microscópio petrográfico, o quartzo apresenta características bastante típicas que permitem a sua identificação. Ele é tipicamente incolor e apresenta baixa birrefringência, que significa dizer que, sob luz polarizada, ele aparece mais em tons de cinza ou branco. Além disso, o quartzo possui relevo baixo, que significa que ele não se destaca muito visualmente comparado a outros minerais. E outra característica importante dele é a ausência de clivagem, ou seja, quando ele quebra, ele fratura mesmo. Uma feição muito importante do quartzo também é chamada extinção ondulante, em que diferentes partes do mineral vão se apagar em diferentes momentos quando se gira a platina do microscópio. Isso significa que o mineral sofreu deformações durante a sua história geológica. Outros polimorfos da sílica, como a tridimita e a cristobalita, apresentam propriedades ópticas semelhantes às do quartzo, mas com algumas diferenças, como um índice de refração menores e de birrefringência ainda mais baixos que o do quartzo. Então, quando se olha para ele no microscópio, eles parecem um pouco mais apagados. Já a opala apresenta um comportamento mais diferente porque é um composto amorfo. Então, a opala ela é isotrópica, que significa que sob luz polarizada ela não apresenta muita variação. E, além disso, ela apresenta um relevo alto negativo, o que a diferencia de outros minerais cristalinos. Já as formas microcristalinas da sílica são mais difíceis de identificar no microscópio, e por isso a gente não colocou nenhuma foto aqui na apresentação dos slides. Mas ela pode ser identificada pela rocha, pela forma como ela ocorre na rocha, ou pelo seu hábito. Oi, professora, eu sou a Laura Brunelli e eu vou falar um pouquinho sobre os feldspatos. Bom, eles são os minerais mais importantes da classe dos tectosilicatos e também estão presentes na maioria das rochas. Quimicamente, eles seguem a fórmula geral Mt4O8. Um ponto importante é a substituição do silício pelo alumínio, que gera uma carga negativa na estrutura. Por isso, entram cátions como potássio, sódio e cálcio para equilibrar. A estrutura dos feldspatos é tridimensional e ela é formada por tetraedros de silício e de alumínio, com cavidades onde ficam esses cátions. Além disso, os feldspatos apresentam um comportamento complexo, como soluções sólidas e exsolução, que ajudam a entender a história térmica das rochas. Aí aqui no slide eu coloquei uma imagem da estrutura, que, como eu já tinha dito antes, é uma estrutura tridimensional formada por tetraedros de silício e alumínio. E aqui dá para ver que esses tetraedros são conectados formando essa rede contínua e é essa estrutura que dá estabilidade ao mineral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os feldspatos alcalinos, que são aqueles ricos em potássio e sódio. Eles mantêm uma proporção fixa entre alumínio e silício e também podem variar dependendo da temperatura. Existem 3 principais feldspatos potássicos, que são a sanidina, que se forma em altas temperaturas, o ortoclásio, que se forma em temperaturas intermediárias, e o microclínio, que se forma em temperaturas mais baixas. A gente também tem a albita, que é rica em sódio, e um outro ponto importante é que quando esses minerais esfriam, eles podem deixar de ser homogêneos e se separar em 2 fases diferentes. Esse processo se chama exsolução e forma estruturas chamadas pertitas. Aí aqui eu coloquei uma outra imagem aqui de um diagrama, que os feldspatos eles são classificados com base nesse diagrama. Aqui a gente tem os 3 componentes principais, que é a anortita, a albita e o ortoclásio.
E os feldspatos alcalinos ficam nessa região entre a albita e o ortoclásio. Bom, por último, vou falar um pouquinho sobre os plagioclásios, que são os feldspatos compostos principalmente por sódio e cálcio. Eles funcionam com uma substituição acoplada, onde o sódio e o silício são trocados por cálcio e alumínio, mantendo o equilíbrio elétrico. Eles formam uma série contínua entre a albita e a anortita, com várias subdivisões intermediárias. Nas altas temperaturas, essa mistura é homogênea, mas em temperaturas mais baixas ela se torna meio instável. E isso gera intercrescimentos muito pequenos dentro do mineral, como a peristerita e outros tipos. Alguns plagioclásios, como a labradorita, podem apresentar um efeito óptico chamado labradorescência, que é aquele brilho colorido característico. Agora falando um pouquinho sobre a geminação, os feldspatos apresentam com muita frequência uma característica chamada geminação, que ocorre ao crescimento de 2 ou mais cristais de forma organizada e simétrica. Essa propriedade é muito importante porque ajuda na identificação dos feldspatos, principalmente no microscópio petrográfico. Nos plagioclásios, por exemplo, é comum observar uma geminação chamada polissintética, que aparece como várias linhas paralelas no cristal, como se fossem listras. Já nos feldspatos alcalinos, podem ocorrer outros tipos de geminação, como a geminação de Carlsbad, que envolve a associação de 2 cristais com orientação diferente. Então, de forma geral, as geminações são resultado das condições de cristalização e também das formas como os átomos se organizam durante o crescimento do mineral. Agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre o diagrama de temperatura e composição. Esse diagrama mostra como a composição química e a temperatura influenciam a estabilidade dos feldspatos. No eixo horizontal, a gente tem a composição, que varia entre o sódio, potássio e cálcio. E no eixo vertical, a gente tem a temperatura. Nas temperaturas mais altas, os feldspatos tendem a formar soluções sólidas mais homogêneas, ou seja, os diferentes elementos conseguem se misturar completamente na estrutura cristalina. Então, à medida que a temperatura diminui, essa mistura deixa de ser estável e o sistema tende a se separar em diferentes fases, formando estruturas mais organizadas e distintas. Esse comportamento é fundamental para entender tanto as formações das geminações quanto o processo de dissolução, que veremos a seguir. Agora, na dissolução sólida, é um processo que ocorre quando o mineral, que era inicialmente homogêneo, ou seja, uma solução sólida, se torna instável ao diminuir a temperatura. Então, em altas temperaturas, os elementos como sódio e potássio podem coexistir na mesma estrutura cristalina de forma uniforme. Mas, no entanto, ao resfriar, essa mistura deixa de ser estável e o mineral passa a se separar em 2 fases distintas dentro do mesmo cristal. Esse processo ele gera estruturas internas visíveis, como lamelas ou faixas, conhecidas como pertitas, que são típicas dos feldspatos alcalinos. Então, em outras palavras, de uma forma mais simples de entender isso, é pensar que uma mistura se dissolve quando quente, mas se separa quando esfria. Então, a dissolução é exatamente esse processo acontecendo dentro de um cristal sólido. Esse processo de geminação e dissolução, eles estão diretamente relacionados. O diagrama de temperatura e composição mostra em quais condições os feldspatos são estáveis como soluções sólidas. Então, quando essas condições mudam, podem ocorrer transformações externas como a dissolução. Essas mudanças também influenciam a formação de geminações e outras estruturas internas que são fundamentais para a identificação dos feldspatos e para a interpretação de condições de formação das rochas. Oi, professora, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda e vou explicar para vocês o grupo dos fosfatoides, ok? A definição dos fosfatoides é que eles são textosilicatos com composições químicas similares dos fosfatos. Então, vamos pensar, aqui eu vou usar minha mão direita, como se eu tivesse um fosfato, ok? Agora eu tenho um fosfatoide nessa mão. Vamos pensar que os dois são irmãos. Porém, os meus fosfatoides, eles têm uma deficiência em silícia. Então, eles são irmãos, mas ele é um irmão menos desfavorecido, porque os fosfatos, eles são ricos em silício. Já os fosfatoides têm uma deficiência relativa de silício, ok? Agora, a gente vai pensar na estrutura dos meus fosfatoides.
Vamos pensar que os meus fosfatóides, eles têm as cavidades mais abertas, tipo, do que a dos fosfatos. O fosfato é mais fechadinho. Então, a dos fosfatóides é mais aberta, onde eu consigo alojar átomos grandes, ok? Então, dentro dos fosfatóides tem subgrupos que seriam dos minerais que a gente pode se encontrar nos fosfatóides. O primeiro é o nefelina, que ele é o mais comum. Tipo, é o mais comum dos fosfatóides. Então, tipo, na hora que você acha um fosfatóide, a tendência, não tô falando que é regra, é a tendência, ok? É você ter um mineral nefelina, porque ele é o mais comum entre os fosfatóides. O nefelina é rica em sódio e tem a simetria hexagonal. Mas antes de eu falar o que é simetria hexagonal, vamos entender a composição da nefelina. Nefelina é um aluminosilicato de sódio, Na e potássio, o K. Então, a fórmula dele é NaKAl de alumínio, SiO4 do silício, ok? Porque o fosfatóide não é porque um fosfatóide não quer dizer que não tem nada de silício. Ele tem, mas bem pouquinho, tá? Lembre disso. Fosfatóides tem menos silício do que os fosfatos. Só que dentro desse grupo nefelina, ele tem um outro mineral que está junto, que é o calcilita, ok? Então, foi o que eu coloquei aqui nos meus slides, que o grupo de nefelina é composto por minerais nefelina e calcita, a composição é alumínio silicato de sódio, Na e potássio, e a simetria hexagonal, agora que eu venho. São estruturas abertas, mas isso é de todos os fosfatóides, ok? Não se esqueça disso. Como assim, Duda? É uma simetria hexagonal. Lembre que hexagonal se remete ao número 6. Vamos pensar que eu tenho um cristal aqui, ok? Ou um átomo, você que escolhe, vamos colocar que eu tenho meu mineral mesmo. É mais fácil. Eu tenho meu mineral. Na hora que eu for cortar ele 6 vezes, por isso que é hexagonal, tem que ser 6 vezes, eu vou, tipo, uma aqui, outra aqui, né? Vai dar 6 vezes. Todas elas vão ser iguais. Então, na hora que eu rodar ou completar uma volta inteira ou não importa, eu vou rodar assim, ó, tipo, rodei, o que eu vejo aqui na frente, eu tenho que ver aqui, 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 aqui. Então, pensa numa foto. Pensa que eu tirei uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, todas têm que ser igual. Não é uma foto, não é uma foto. Mas relembra isso, ok? Tipo, remete. Acabamos de falar da nefelina, que eles são um grupo rico em sódio e com simetria hexagonal, ok? Para se resumir. Agora, já falando do grupo, a leucita é a nossa prima rica em potássio, enquanto a nefelina é rica em sódio, a outra é rica em potássio, ok? Elas são típicas em rochas vulcânicas, então se você quer achar ela, vai num vulcão, no magma, sabe? Você vai estar mais lá. Ela tem uma característica curiosa, tipo, mano, pega essa característica desse grupo, do grupo leucita, que é o poliformismo. Em temperaturas altas, ela é cúbica, mas ao esfriar, ela torna-se tetragonal. Um detalhe importante, ou seja, um detalhe muito importante nesse grupo, porque ela consegue se adaptar em temperaturas, ok? Aí eu tenho, aqui nos meus slides eu coloquei os pseudoleucitas, que são intercrescimentos entre os fosfato de potássios e calcita e nefelina. Então, eles vão manter o formato externo da leucita. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho intercrescimento entre os fosfatos de potássios e o calcita e a nefelina. Então, tipo, ela vai manter o formato externo da leucita, mas por dentro já se transformaram em outros minerais devido ao resfriamento lento, entendeu? Tipo, por fora você vai achar que é uma leucita, ó, mas por dentro não é assim, não. Então, essas duas imagens a gente pegou no artigo Seu Professora. A primeira é a figura 13, que eu tô mostrando pra vocês a estrutura da nefelina. E eu tô mostrando pra vocês como ela é mais aberta, sabe? Tipo, a gente consegue ver ela mais aberta, bem mais aberta e a simetria hexagonal. Então, tipo, você consegue ver que você vai olhar de um lado, do outro, ela é igual. Então, se eu cortar a imagem, eu vou ter pedaços iguais, ok? Beleza. Aí, a outra imagem, que é a estrutura tetragonal da leucita, é a figura 15 do artigo, ok? Ela mesma que eu já disse, que eu consigo ver o potássio, o Ka é de potássio,
mais bonitinho, ela é mais fechada do que a nefelina normal, né? Porque a estrutura é tretagonal. Só que nesse sentido, como que eu coloquei uma tretagonal, então ela já tá no resfriamento, que eu falei que quando em altas temperaturas ela era cúbica. Então, pra ela estar numa estrutura tretagonal, então ela já tá no resfriamento. Agora a gente vai falar entre as relações químicas entre fosfatos e fosfatóides e quartzo, ok? Esse é o ponto mais importante aqui, gente, dessa minha aula, porque os fosfatóides e os quartos, eles são inimigos químicos, eles não se dão bem, então se eles estiverem no mesmo lugar, eles vão brigar por espaço, ok? Então vamos pensar que eu vou ser uma silícia livre, ok? Uma silícia livre no magma, então tipo, tudo aqui em volta é magma, eu tô bem livre, beleza? Eu vou procurar quem para reagir, fosfatóides ou fosfatóides. Por quê? Porque os fosfatóides, eles estão baixos em silícia. E eu sou uma silícia livre, achei um fosfatóides, eu vou reagir e vou virar um fosfato. Então, por isso que nunca vamos encontrar uns fosfatóides e um quartzo junto, em equilíbrio, porque não dá. Então, vamos supor, ou eu vou ter uma rocha super saturada, que é com quartzo, ou uma rochas insaturadas, que contém fosfatóides e fosfatos, e ausência de quartzo. Ou uma rocha saturadas, que é com só fosfatos. Então, a quantidade certa de silícia, ok? Então, essa é a base da nossa classificação de rochas alcalinas, tudo bem? Aí, nesse slide, eu coloquei a figura 16, que é pra gente ver as relações de composição entre os fosfatóides, os fosfatos e o quartzo. Embaixo, ali embaixo, nessa risca bem de baixo, é a nossa região insaturada, onde só temos os nossos fosfatos. No meio é a nossa região saturada, beleza? Em cima é a nossa supersaturada, onde só tem quartzo. Então, tipo, quartzo, fosfatos e fosfatóides. Tudo bem? Agora, para fechar, a gente vai falar como que eu posso encontrar ela na lâmina, ou seja, como eu vou ver ela no microscópio pretográfico, ok? Então, a nefalina, a leucita e a calcita, esses minerais, eles são como os outros tetrasilicatos. São os minerais incolores, com relevo e birofringentes abaixos. Então, eles têm as propriedades gerais, são essas, que são incolores, relevos baixos e birefrigerência baixa. Eu não sei se é assim que se fala, professora. A nefalina, ela forma tijolinhos quadrados ou hexagonais, que isso entra na sua simetria, ok? Que são hábitos prismáticos curtos, secções hexagonais ao quadrado, beleza? A leucita, ela tem uma dimensão que parece um tabuleiro de xadrez. Isso entra de novo pela alta temperatura que a gente pode achar ela. Ou alta temperatura vai ser cúbica, ou baixa em temperatura vai ser hexagonal, tudo bem? E a sodarita é isótropa. Ela fica totalmente preta quando giramos, e a platina com os polarizados cruzados. Isso foi os grupos dos fosfatóides. Espero muito que você, professora, tenha entendido, ou os demais alunos. Qualquer dúvida, só perguntar, e espero que gostem. Oi, professora, tudo bem? Meu nome é Ana Caroline e eu faço parte do grupo dos tectosilicatos. Bom, primeiro eu queria começar pedindo desculpa, professora, porque eu não vou poder estar aparecendo de vídeo como os demais integrantes do grupo, mas é porque meu celular está sem armazenamento, então eu só consigo aparecer aqui por voz, mas eu espero ser o mais clara possível na minha explicação. Bom, dentro do grupo dos tectosilicatos, a gente tem um grupo das zeólitas. E o que são as zeólitas, né? As zeólitas são minerais do grupo dos tectosilicatos que são formados por aluminosilicatos hidratados que contêm cátion móveis na sua estrutura, que vão navegando pelos canais e as cavidades da estrutura. Então, basicamente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as zeólitas, né, é um mineral que é formado por alumina, sílica e água. E também tem os cálcios que vai equilibrar a carga, que já vou explicar melhor para você. Mas, basicamente, é isso a zeólita. É isso que diz o que é uma zeólita. Além disso, a zeólita ela tem uma estrutura muito aberta e porosa, que ela vai ser justificada um pouquinho mais pra frente quando a gente for entender a estrutura que forma a zeólita, tá bom?
Outra coisa é que as zeólitas são quimicamente semelhantes aos feldspatos. E a gente consegue perceber isso não só pela fórmula geral, mas pelo funcionamento delas. Porque o que acontece, né? Basicamente, as zeólitas, elas têm cátion na sua estrutura porque a gente tem a substituição de uma sílica por um alumínio, por questão de estabilidade mesmo, para a molécula ficar mais estável. E daí, quando a gente tem essa troca, a gente gera cargas negativas, que elas vão ser compensadas depois por cátion mono ou bivalentes. E daí, essa organização que acontece nas zeólitas, acontece também nos feldspatos, e por isso que eles são quimicamente semelhantes. Além disso, as zeólitas elas são estáveis em baixa temperatura e pressão. Isso é uma consequência por a rede ser aberta, compacta e hidratada, né? Isso também faz total sentido, porque se tem água na sua composição, não faz muito sentido ela ser estável em alta temperatura, concorda? Mas é isso, essas são as características gerais das zeólitas que a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. Principalmente a questão da estrutura, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria só apresentar algumas zeólitas mais comuns, né? Eu peguei essas 3 super bonitinhas que tava falando lá no documento que você mandou. Bom, primeiro a gente tem a natrolita, né? Que o cátion que tá equilibrando as cargas aí, né? É o sódio. Então, ela tem 4 aluminas e 6 sílicas, tá bom? E essa pedra branquinha bonitinha. A gente tem a mesolita, que é essa pedra lindíssima, esse mineral lindíssimo, que parece um leque, né? Que a gente tem os cátions, né? O sódio e o cálcio. E tem 6 alumina e 9 sílica. A gente tem a guimelita, né, que vai ter cátion e sódio na sua composição, e vai ter 2 aluminas e 4 sílicas. Então, basicamente, essas são as zeólitas mais comuns, tá bom? Bom, agora a gente vai entender sobre a estrutura cristalina das zeólitas. Como eu estava falando, basicamente a estrutura cristalina das zeólitas, ela vai explicar basicamente tudo das zeólitas. Vai explicar por que ela tem uma estrutura aberta e porosa, vai explicar também a classificação delas, né? Vai explicar também as propriedades que elas vão ter, as aplicações que as zeólitas vão ter no meio ambiente, na indústria, né? Principalmente no meio ambiente, que elas são usadas para umas coisinhas legais. Mas vamos lá, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender são que as zeólitas, a estrutura dela, né, é baseada em tetraedros de alumina e sílica. E o retículo cristalino desses minerais, né, ele vai ser o resultado da combinação de 3 unidades estruturais principais. Então, primeiro a gente tem a unidade primária ou fundamental, que basicamente são tetraedros de alumina e sílica que tem na composição. Depois, a gente tem a unidade secundária, que esses tetaedros, né, formados pela unidade primária, eles vão se ligar entre si por meio de cadeias e anéis, que podem ser simples ou duplos, e vai formar esses tetaedros, ligados nessa cadeia bonitinha de tetaedros. Depois, a gente tem a unidade poliédrica, que esses tetaedros formados na unidade secundária, eles vão se unir formando poliedros. Uma coisa muito importante, né, na estrutura cristalina das zeólitas, principalmente com relação às unidades secundárias, é que essas unidades secundárias elas vão ser muito importantes para a gente entender a classificação de Brick, que vai basicamente separar as zeólitas em 7 grupos. E por que isso acontece, né? Porque a quantidade de cadeias formadas, né, a quantidade de cadeias mesmo, de tetédros que vão se ligando, vai formar outros tipos de zeólitas. Então, é muito importante a gente entender essa unidade secundária, tá bom? Bom, agora entrando na classificação de Breck, né, que eu já estava falando dela, já vou falar aqui, a classificação de Breck, ela basicamente vai reunir as zeólitas em 7 grupos maiores com relação ao tipo de cadeia que elas estão se formando. Então, só para explicar para você, a gente tem o S, o R e o D. Basicamente, o R vem de ring, né, então é a quantidade de anéis que tem. E o SD vai dizer se é simples ou duplo. Então, basicamente, das cadeias simples, a gente tem o S4R, que é o grupo 1, então a gente tem 4 anéis simples, ou S6R, então a gente tem 6 anéis simples, que faz parte do grupo 2. Daí a gente tem as cadeias duplas, né, que é D4R, então são 4 anéis duplos, e daí a gente tem o D6R, que são 6 anéis duplos, que vai fazer parte do grupo 3 e grupo 4. Além disso, a gente tem algumas cadeias mais complexas, então a gente tem umas que tem 5 cadeias, 8 cadeias, 10 cadeias, enfim, que fazem parte do grupo 5, 6 e 7, respectivamente. Aqui a gente tem uma imagem, né, de como funciona essa estrutura cristalina das zeólitas, né? Então, a gente tem o grupo 1, a gente tem o grupo 4, a gente tem o grupo 6, enfim, aparecendo aí bonitinho como ele funciona. Além disso, a gente tem essa estrutura aqui da chabazita, né? Que basicamente ela tá mostrando como que funciona essas unidades primárias, secundárias, como que elas se organizam para formar a estrutura da zeólita. E eu usei como exemplo, né, a zeólita do grupo 4, que é a chabazita, que tem essa estrutura grandona aí, essa fórmula geral grandona, e basicamente é assim que funciona, como que fica
a estrutura cristalina da zeólita depois que elas vão se arranjando e se combinando bonitinho entre elas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a formação e ocorrência das eólitas, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que as eólitas, elas se formam em ambientes de alteração hidrotermal, principalmente em rochas basálticas e alcalinas. Por que, né, em rochas basálticas e alcalinas? Porque essas rochas, elas geralmente têm bastante cálcios mono ou bivalentes, então elas vão ser muito importantes para fazer esse equilíbrio de carga, né? Então faz total sentido. Elas são formadas, né, geralmente como minerais tardios, originados de fluidos aquosos residuais. Então, elas substituem materiais primários ou preenchendo fraturas e cavidades. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as eólitas, elas se formam meio que depois dos feldspatos e dos feldspatoides. Então, primeiro formam os feldspatos, depois os feldspatoides, e depois ela entra substituindo esses minerais primários. E daí, forma-se as eólitas. Quando elas são formadas, né, preenchendo fraturas e cavidades, é muito interessante a gente entender que eles formam cristais bem estruturados e bem bonitinhos, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a propriedade e aplicações das eólitas, né? A primeira propriedade é que ela tem uma desidratação e uma reidratação muito efetiva. Então, ela consegue perder água e ganhar água com muita facilidade, quando ela é imersa, né, em uma solução aquosa. Outra coisa é que ela tem alta capacidade de adsorção catiônica, principalmente em ambiente anidro, que é quando elas perdem a água, né? Outra coisa é que ela tem uma troca catiônica eficiente. Por que ela tem essa troca catiônica eficiente? Basicamente porque os cátions ficam entre as cavidades e entre os canais que a gente tem nas eólitas. Então ele consegue meio que transitar de uma maneira muito fácil. Então ela tem uma troca catiônica muito eficiente. Isso vai ser muito importante depois quando a gente for ver, depois quando a gente vai usar, né, as eólitas para fazer tratamento de água. Então ela pode remover os metais pesados dentro de uma água, justamente por essa troca catiônica muito eficiente. Além disso, né, por ela ser porosa, por ela ter aberturas, né, por ela ter cavidades, canais, ela também funciona como peneira molecular, que também é muito usada no tratamento de água. Tá bom? Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre as eólitas, né? Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo e pela oportunidade de ter deixado a gente gravar esse vídeo, né? E é isso, tchau, tchau! Oi, professora, tudo bem? Eu sou o Matheus Pacheco e hoje a gente vai falar sobre o quimismo e as formas estruturais dos tectosilicatos, né? Vamos começar que esse assunto ele vem a partir da necessidade de classificar os minerais. Portanto, a gente vai acabar realizando cálculos que vão nos ajudar a converter, por exemplo, os pesos brutos, né, deles e descobrir, né, converter eles na quantidade real de íons e átomos no sistema, certo? E como são feitos esse cálculo, né? Esses cálculos a gente inicia a partir da definição, a gente conseguir definir uma base convencionada para eles, né? Que vai ser a base da maioria dos nossos cálculos. Que nesse caso dos fosfatos, a gente define como 32 oxigênios, né? E por que oxigênio? O oxigênio ele vai ser escolhido por conta que ele é o ânion que define, que molda e que ocupa a maior parte do volume da estrutura, certo? Aí, a partir assim que a gente escolhe essa base, a gente vai derivar um fator matemático de correção que vai ajustar proporcionalmente todos os outros cátions e do sistema e tudo mais, certo? A partir da gente conseguir definir esses números reais, desses íons e tudo mais, a gente vai ter que distribuir eles em sítios, né, que são estruturas dos feldspatos que possuem compartimentos que para cada característica específica. E como são distribuídos esses sítios, né? São dois. O sítio tetaédrico, que ele é um sítio ocupado por silício e alumínio, e pode conter também traços mínimos de ferro e tudo mais. E tem a regra estrutural dele, que a soma desses componentes tem que ser aproximadamente 16. Né? Então, os cálculos são realizados e a soma feito com cada componente tem que ser aproximadamente 16. Temos também o sítio M, que ele é ocupado principalmente por cátions grandes, como cálcio, sódio, potássio, eventualmente o bário também. Os elementos desse sítio, eles entram, né, esses elementos que eu acabei de falar, eles entram nessas cavidades para neutralizar o mineral eletricamente, certo? E são separados a partir da regra estrutural deles, né, como o do tetraédrico é 16, a soma deles tem que ser aproximadamente 4, certo? E qual que é a real utilidade desses sítios, né? A distribuição dos sítios é realizada mais para determinar as proporções relativas da anorita, albita e dos feldspatos potássico, certo? Agora
Agora eu vou falar um pouco sobre a dinâmica do nascimento e crescimento dos cristais a partir de um magma de resfriamento. Primeiro eu vou definir alguns conceitos que vão auxiliar a gente no nosso estudo aqui, pois, por exemplo, o diagrama de fases, né, que é a representação gráfica dos campos de estabilidade em um estado de equilíbrio. Temos também a fase de Gibbs, que ele meio que governa esse comportamento das rochas, né, que a gente vai falar mais para frente. Então, é feito pela fase de Gibbs, né, pois ela diz que o número de minerais estáveis encontrados na rocha dificilmente vai superar o número de componentes químicos originais dessa rocha, certo? Essa fase também ela é expressa por uma equação que mostra pra gente essa variação de temperatura, pressão e compostos, tudo, que é expressa por F mais P igual a C mais 2, né? Sendo F nossos graus de liberdade, P as fases presentes e C os componentes existentes ali naquele sistema. Também temos as fases mineralógicas, né? Que basicamente diz que para você ter uma fase mineralógica no seu sistema, ele tem que cumprir 3 requisitos, que são as características, né, que tem que ter, que é ser quimicamente homogênea, fisicamente distinta e mecanicamente separável do restante do sistema. Desculpa. Seguindo, ao entender tudo isso, né, a entender que tem essa governança da fase de Gibbs, a gente separa em pequenos sistemas, né, para a gente conseguir separar melhor e enxergar melhor cada acontecimento e a característica de cada cristalização, de cada formação dos cristais, certo? O primeiro sistema que a gente tem é o sistema eutético, que ele basicamente descreve 2 minerais que não se misturam no estado sólido, só no estado líquido, certo? E por que isso ocorre? Isso ocorre porque conforme o magma vai resfriando, a cristalização de uma das fases força o líquido restante ali do sistema, a mudar a composição e diminuir sua temperatura até o ponto eutético. O que seria esse ponto eutético? O ponto eutético é a temperatura mínima de fusão que o sistema pode chegar. E ao atingir essa temperatura, a temperatura ela se estabiliza, né? Chega ali no mínimo, e as fases elas são forçadas a se cristalizarem ao mesmo tempo, simultaneamente. E ao ocorrer essa cristalização, a gente consegue observar que eles não se misturam, né? Que eles formam 2 rochas distintas, 2 cristais distintos, certo? O segundo sistema que a gente tem é o sistema peritético, que, diferente do sistema eutético, ele é mais uma instabilidade química, né? Pois temos a relação entre a leucita, que é um feldspatóide, e a sílica, pois a leucita ela já é caracterizada justamente por possuir menos sílica, né? Nesse sistema, a gente vê que um mineral que nasce primeiro, pois nasce em altas temperaturas, como a leucita mesmo, que a gente já citou, ele torna-se instável ao encontrar mais sílica no seu líquido residual, né? Ele perverter mais sílica ali livre, ele acaba se tornando instável, pois ele já se caracteriza por ter pouco. Então, isso ocorre a reação que a gente chama de peritética induzida, que é quando ele é forçado, né? Por conta disso, ele se força a se transformar em um feldspato potássico. Agora eu vou falar um pouco sobre a solução sólida completa, que é basicamente quando os minerais eles se misturam tanto no estado líquido quanto no estado sólido, né? Se misturam de maneira completa, de verdade. Um exemplo que a gente tem é o caso da anortita, né? Que ela se cristaliza em alta temperatura, formando bastante minerais ricos em cálcio, e logo após ela cria partes que são mais ricas em sódio. Isso acontece porque a temperatura de cristalização, nesse caso, ela não é fixa. Ela vai acontecendo entre um intervalo, que esse intervalo, o resfriamento dela está em equilíbrio, né? Ele vai baixando de forma equilibrada. Assim, facilitando esse processo de primeiro o cálcio, logo após o sódio. Caso contrário, caso isso não aconteça, vai haver problemas na cristalização, né? Pois vai acontecer o que a gente chama do fenômeno de zoneamento químico normal,
que é basicamente quando ele cria um núcleo rico em cálcio e depois as bordas dele, né, a parte que fica em volta, vai ser mais rica em sódio, que não era para ocorrer por conta do período que vai ter a temperatura resfriando de maneira equilibrada. O último caso que a gente tem é a solução sólida parcial, que é basicamente, né, à medida que o magma resfria, a composição do líquido ele vai evoluindo, ele vai decrescendo em temperatura até convergir para o denominado ponto mínimo, que é outro ponto importante que a gente vai falar aqui agora. Que o que ocorre? Que ao atingir esse ponto mínimo, a temperatura trava, ela simplesmente trava, e todo o líquido restante cristaliza com uma única fase sólida e homogênea, que consegue abrigar temporariamente tanto o sódio quanto o potássio na mesma estrutura e de alta temperatura, né? Que normalmente os outros precisam de resfriamento, tudo. Esse não, esse ele encontra um ponto, trava e consegue abrigar por um tempo não para sempre, mas consegue abrigar tanto o sódio quanto o potássio a temperatura. Um ponto que implica, que é de fator bem crítico nesse caso, é o papel da água, né, do H2O, nesse sistema, pois a introdução da água do sistema ele pode reduzir drasticamente o ponto de fusão, né, das fases, abaixando muito a curva no nosso diagrama de fase, né, na separação gráfica. A curva a gente vai ver que ela cai bastante na parte de sólidos. Ou seja, se a pressão da água for alta o suficiente, a temperatura da cristalização cai tanto, mas cai tanto que intercepta a linha limite de estabilidade social dos átomos. Isso acontece, né? E quando isso acontece, a rocha ela cristaliza dois feldspatos separados desde o início, né? Em vez de uma fase única, ele vai separados, não vai ser completo, né? Igual ao caso anterior. Certo? É isso, professora. Muito obrigado. A apresentação fica por aqui. E é isso. Tchau, tchau.